hora que a gente se pega assim pensando, poxa, o cara morreu. Imagina a família que deve pensar assim, e aí? Deve bater um desespero do tipo, e aí, o que dá para fazer? Né? O que nós vamos fazer? E eu confesso que muitas vezes eu fico assim, e aí, o que eu vou falar? O que nós vamos fazer? A gente vai entrar lá dentro do presídio, vai arrancar todo mundo na mão? A gente vai passar para o âmbito da balbúrdia, de começar a xingar todo mundo? A gente vai começar a ir para o ato de violência? A gente vai fazer o quê? Porque, afinal de contas, não há o que se fazer. Desculpa, não há o que se fazer nesse sentido. Essa é a realidade. Porque você olha para o que está acontecendo hoje no nosso país, não é que nós precisamos mais de leis. Nós não precisamos mais de projetos, não precisamos mais de PECs. Sabe o que a gente precisa? De homens com virtudes. Precisamos de homens de coragens. Quantos mais ditadores, né, como diz Winston Churchill, nós vamos ter que apaziguar? Quantos mais presidentes de casas nós vamos ter que dialogar e conversar para eles tomarem não a decisão que nós desejamos, mas a decisão correta, horas? Quantas horas, senador Girão, o senhor já gastou conversando com pessoas que talvez o senhor não gostaria de conversar? Quantas horas nós já gastamos com rodas e rodas de conversas, reuniões? Olha, por gentileza, tem uma mãe chorando, tem uma filha chorando, sabe? Uma morte de uma pessoa aconteceu. Quantas mais pessoas a gente vai ter que conversar? O que mais vai ter? Não tem mais nada, não tem mais nada, pessoal, não tem mais nada. Então não é que a gente precisa, doutor Sebastião, fazer algo além, não tem mais nada ao que ser feito. E isso me atormenta, porque eu não fui eleito para poder bater ponto aqui nessa casa. Eu não fui eleito para poder fazer o possível, não. Eu fui eleito para poder fazer aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer. Mas eles não estão conseguindo fazer e eu também não. Isso me atormenta. Afinal de contas, o que nós vamos fazer então? Porque na hora que o Clezão estava sendo enterrado, o Alexandre de Moraes estava sendo condecorado. Então, aí eu te pergunto, e aí? O que a gente fala para os advogados que estão aqui? O que a gente fala para essa família que está aqui? Com os brasileiros que já foram às ruas. Eles já foram às ruas. E, inclusive, muito que está acontecendo hoje tem impressão digital do STF, sim, óbvio. Tem impressão da mídia, sim, cúmplices da morte do Clezão. Mas também tem muito impressão digital de isentos, que lá atrás batiam em um homem que estavam defendendo a liberdade e hoje sofrem também dessa própria ditadura. Então, o que eu tenho para dizer aqui hoje é simples e claro. Não há meios legais contra uma tirania. E eu gostaria muito de ouvir de alguém realmente uma solução, mas eu não escuto de ninguém. Muitos dizem talvez algumas coisas do que se fazer, mas horas, se de fato defesa resolvesse algo, eu não teria sido condenado ontem, o Bolsonaro não teria ficado inelegível, a Dilma teria perdido os seus direitos políticos, a OAB estaria não fazendo um discurso firme, como o doutor Sérgio Leonardo fez, mas estaria em paz, porque os direitos dos advogados estariam sendo respeitados, mas não é isso que está acontecendo. Ou seja, a letra fria da lei já não resolve mais. Então, de fato, eu não quero que, e eu espero que a Constituição me respeite aqui neste momento, né, da minha imunidade parlamentar, mas eu vou dizer algo aqui, de fato, que é a realidade. Para mudar o Brasil da forma como está, lhe confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio.